Amados, mais uma vez para este vídeo que é bastante interessante e nós muitas vezes não damos, como é que eu ia te explicar, não damos importância, ou se calhar damos importância, mas só na parte mais bonita, como se costuma dizer. Nós sabemos que Jesus chamou a grande Babilónia, neste caso o mundo, onde há prazeres e coisas assim que são contra Deus. Mas na real Babilónia, na grande Babilónia de Nabucodonosor e etc., 3 jovens se decidiram não contaminar e que é um exemplo para nós. Nós muitas vezes apontamos uns aos outros, ou eu sou casado, ou tu não és crente por isto e por aquilo. Há certas atitudes que nós não devemos ter, é verdade. Mas também devemos querer ser como Daniel e seus irmãos. Não se quererem contaminar. Eles podiam ter tudo, se quisessem. Mas não quiseram se contaminar. Ou seja, quiseram mostrar que eram diferentes. Quiseram mostrar que serviam só a Deus. E não aos outros deuses. Deuses da Babilónia. Queria ler uma passagem, amados, que é Daniel, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21. E diz assim a palavra: a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenar, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e o que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, e o de Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois viria ele o rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. E então disse a Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem
o chefe dos eunucos havia encarregado, de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age como com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deviam beber, lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, e sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Amados, depois disto temos também a aprovação da fornalha, mas aqui eles podiam ter tudo. Vinho do que o rei bebia, o comer do que o rei bebia, e eles disseram, não é isto que eu vou querer. Eu não quero os manjares do rei. Não, pensaram, podem ter pensado noutras coisas, mas na minha opinião podiam até ter pensado, então mas eu vou comer daquilo do rei, e o meu coração acaso o meu coração ainda se exalte perante o Senhor? Não. Para isso não vou me contaminar. O rei come o que é dele, beba o que é dele, o que é do rei é do rei. E o que é meu, o que nós te pedimos. E comeram legumes e água. E ficaram muito mais robustos. E Nabucodonosor, o esposo até viu neles mais inteligência do que nos outros todos. Amados, muitas vezes nós ficamos a pensar, ir ali a um bar, ou isto ou aquilo, ou comer assim à grande e à francesa, isto não é mal nenhum. Mas será que o nosso coração não se exaltará? Ou porque nós temos isto ou temos aquilo, o nosso coração não se exaltará? É claro que exalta. Porque senão Daniel não tinha pensado nisto. Daniel não tinha pensado, bem, o que é do rei é do rei. Faz o que quiseres com os outros. Mas eu e os meus irmãos, ou companheiros, vamos só comer dar-nos só legumes e água. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Não sei quanto tempo é que vai, mas ainda devia ir um bom tempo. E Deus aprovou. Como aqui diz. Ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porquê? Porque Deus viu que isso estava bem. Porque sabia que se Daniel comesse os manjares do rei, se bebesse do vinho do rei, ele e os companheiros podiam se exaltar. Muitas vezes nós vemos aí na grande Babilónia tanta coisa e nós acabamos por ir. Estes 4 jovens do Velho Testamento
dão-nos o exemplo. O que é da Babilónia, deixa lá de ser isso de Nabucodonosor. Enquanto nós comemos legumes e água por 10 dias. E ficaram mais robustos que os outros. Pensem nisto. Que Deus te abençoe hoje e sempre. A seguir, amados, vamos ver até um vídeo daqui até o passado. Vamos ver agora. Agora Deus vai relembrar a Moisés, ou neste caso ao povo de Israel, que foi ele que o tirou do Egito. E vai-lhe dar agora novas leis. Ou vai-lhe dar leis, mandamentos. Alguns mandamentos que nós hoje usamos às vezes uns contra os outros. Mas quem os cumpre? Já vamos lá ver então.